Nós vamos abrir a palavra de Deus para a exposição da palavra nessa manhã. Números capítulo 15. Números capítulo 15. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para libação, prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares, de 2/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite, e de vinho para libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em aroma agradável. Quando prepares novilho para o holocausto, vinho para o holocausto, ou sacrifício em cumprimento de um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho trarás uma oferta de manjares de 3/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação trarás a metade de um hin, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes, segundo o número que oferecerdes, assim o fareis para cada um. Todos os naturais assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para o estrangeiro que morar entre vós por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. Quando errardes e não cumprirdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e daí em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, como com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará a expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou,
quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aqueles que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúrie ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, para os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Ó Deus, nós te damos graças por tua palavra nessa manhã e rogamos ao Senhor que nos ajude por meio da operação e graça do Espírito Santo de Deus, nos dando iluminação, entendimento e aplicação dessa verdade ao coração do teu povo, para sermos transformados pelo teu evangelho. Fala conosco, faça-se ouvir a tua voz nessa manhã, porque a tua voz, ela ressuscita o morto, ela dá esperança ao que está desesperançado, ela traz conforto ao desesperado, ela salva o perdido. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós temos, irmãos, uma verdade muito clara na vida, que é sempre essa tensão entre o evangelho da graça do Senhor que perdoa os nossos pecados e a dureza da lei e de como o Senhor trata os nossos pecados. É sempre uma tensão, porque há uma tendência natural de nós cairmos para dois extremos. O primeiro é nós termos a ideia de que nós podemos viver pecando, que o Senhor sempre vai nos perdoar, e nós temos por certo que viver dessa vida não nos trará nenhum malefício, e que o Senhor vai nos ajudar, e que a gente pode viver continuamente no erro, e que o Senhor vai perdoar o nosso pecado toda vez, toda hora. E nós é só falarmos assim: perdoa meu pecado está perdoado, perdoa meu pecado e o meu pecado está perdoado. E nós temos essa tendência no nosso coração, por entender o evangelho da graça de maneira equivocada, de acreditar que é isso que sempre acontece. Por outro lado, você tem o outro extremo, não é? É aquele em que o indivíduo imagina que um determinado pecado, um pecado que você comete na vida, ele não mais será perdoado se for cometido 1 ou 2 ou 3 vezes, e o Senhor não vai mais te restaurar, e você está perdido para toda a eternidade. Aí a dureza da lei, ela é manifestada. Você tem a tendência dos dois extremos, porque é a tendência do coração do homem os extremos. Ou a graça, independentemente da obediência, ou a obediência à parte da graça. Nós temos uma tendência direta no nosso coração
de tratarmos as coisas nos extremos. É parte da nossa natureza caída. E nós temos no texto sagrado duas histórias que são importantíssimas. Veja, o capítulo 14 ele acaba de encerrar e o capítulo 16 está a ponto de começar. E no capítulo 13, 14 e 16 estão as maiores iniquidades cometidas por Israel na sua caminhada. O que vai acontecer no capítulo 16, por favor, você não precisa ler, mas apenas relembrando, a rebelião de Corá, Datã e Abirão. O que o Senhor fará no meio desse povo por causa do pecado deles, o juízo que ele trará sobre eles. E o que é o capítulo 14 e o 13 que antecedem esse capítulo nos ensinaram? Nos mostraram que Deus, que perdoa o pecado, por causa da murmuração e da incredulidade, perdoa o pecado do povo, mas pune e mata aqueles que se levantam contra ele. E o perdão está diante dos nossos olhos. O Senhor perdoou o pecado do povo, o povo vai continuar, a nação não foi destruída. Isso é tão claro que no início do capítulo 15, por favor, você vai ver no verso 2, ele diz: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Perceba que estava a ameaça no 14, vocês vão morrer no deserto. Vocês não entrarão na minha terra, na terra prometida. Então agora o Senhor perdoa o pecado do povo e ele continua com a promessa. Certamente aqueles que saíram do Egito não entrarão, mas entrarão na sua descendência. Os seus filhos entrarão na terra. E o Senhor diz: eles vão entrar na terra que eu prometi. O Senhor então mostra que o pecado deles foi perdoado. E o pecado foi perdoado de maneira inequívoca e verdadeira, a ponto dele trazer à memória essa verdade. Mas ainda, você vai ver no verso 17 do mesmo capítulo 15, por favor. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando chegardes à terra em que vos farei entrar. Veja, aqui ele está dando a certeza de que eles vão entrar na terra prometida, que eles teriam perdido essa possibilidade por causa do seu pecado, revelado no capítulo 14 do livro de Números. O capítulo 15 é como se fosse um bálsamo no meio dessas duas histórias. No meio da grande transgressão de Israel, o capítulo 15 é como um bálsamo, mas ao mesmo tempo ele corrige uma rota perigosa no coração do indivíduo. A rota de acreditar, ou o caminho de acreditar, que você pode viver na prática do pecado continuamente e viver na certeza que Deus sempre vai lhe perdoar e que todo pecado é perdoado e que Deus vai tratar você e você vai viver a vida no pecado como você quer e Deus vai ser sempre misericordioso para com a sua vida. Ele vai corrigir essa visão equivocada, mas ele vai reafirmar outra. Eu sou o Deus que perdoa o pecado do seu povo. Eu sou o Deus que perdoa o pecado do povo. Um segundo grande extremo que nós temos a tendência, não apenas de cair para a graça a parte da lei ou a lei a parte da graça, nós também temos outro extremo muito comum, não é? Nos apegarmos à lei externamente, não internamente. É muito comum as pessoas quererem dizer: eu amo a Deus no coração, mas não pratico o que Deus ordena. O outro diz assim: eu amo a Deus e apenas externamente, mas no coração eu estou longe dele. É interessante que você vai ver que no final do capítulo, venha por favor comigo, do capítulo 15, há uma informação interessante. A lei acerca das borlas das vestes. São os filactérios usados no Evangelho de Mateus, que eles usavam pendurados, e como isso se transformou em algo externo, vazio, sem significado algum para eles. Mas aqui ele está dizendo, veja a intenção, verso 39, e as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem o dos vossos olhos,
após os quais andais adulterando. Veja, isso que está externo, apontando para a lei de Deus, é para que vocês lembrem, não sigam o seu coração. Não ande de acordo com o seu olhar. Olha o que acabou de acontecer aqui. O povo estava para entrar na terra prometida e eles foram guiados por aquilo que eles viram, não pelas promessas de Deus. O que eles viram foi um povo gigante, poderosíssimo, e eles incapazes de vencê-lo. Eles se tornaram incrédulos. Vocês vão guardar a minha palavra, para que vocês não sejam guiados pelos olhos, mas vocês sejam guiados pela minha palavra. Para que vocês não andem por vista, mas por fé. Essa é uma lógica inequívoca. Veja, aqui o Senhor então corrige o outro grande pecado, grave no nosso coração, que é tentarmos criar estruturas externas e não cuidarmos do nosso coração. E outras vezes falamos do coração, mas não praticamos aquilo que a lei ordena. Ora, as duas coisas estão intimamente ligadas. O Senhor coloca marcas no corpo deles, no cabelo, na vestimenta, para que eles se lembrem da lei e digam: eu não posso ser guiado pelos desejos do meu coração. Eu não posso ser guiado pelo meu olhar, porque o meu coração é corrompido, o meu coração é pecaminoso. Eu tenho de ser guiado pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Deus. E um terceiro ponto importante que essa estrutura nos ensina, não é que algumas vezes um pecado que nós chamamos de tolo, é tolo ou pequeno, de acordo com a minha perspectiva. Mas quem determina a gravidade do pecado é Deus, não sou eu. Porque primeiro, quem diz o que é pecado é Deus, não sou eu. Logo, o juízo sobre o pecado é o legislador quem determina, não sou eu. Aí você tem, por exemplo, na parte anterior, no verso 32, o castigo pela violação do sábado. Parece estranho, veja, ele fala anteriormente acerca de pecado que é cometido abertamente. É uma linguagem interessante, ele usa essa expressão, ele comete um pecado abertamente, um pecado feito de coração, isto é, sem nenhum impedimento. Em hebraico usa-se a expressão, não é, com a mão direita. É interessante, a mão direita, a palavra hebraica para falar desse tipo de pecado, que é o pecado feito abertamente, isto é, como se fosse um juramento. O indivíduo, ele está jurando se opor a Deus, ele está jurando não seguir os mandamentos do Senhor, ele está jurando não tomar a palavra de Deus por fiel. Então ele diz: quem peca com a mão direita, diz ele, isto é, quem faz um juramento para pecar, esse não terá perdão, diz o Senhor. Esse será condenado por Deus. E ele será sacrifício por si mesmo. Não haverá sacrifício para ele. Ora, é interessante pensar, porque o texto, veja no verso 32, quando ele termina de falar sobre isso, falar sobre esse pecado, não é? Veja o verso 32, estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Na nossa perspectiva, nós vamos dizer: que coisa brutal é essa? Que pecado foi tão grave como esse? Ele está pegando lenha. O que está acontecendo aqui nesse texto para tão grande ira?
a nossa questão, ou o nosso questionamento repousa num fato. É porque nós determinamos a gravidade do pecado. Lembre-se, o Senhor colocou esses marcadores no corpo, para que você se lembre que eu não sou guiado pelo desejo do meu coração, que eu não devo ser guiado pelo meu olhar, mas eu sou guiado pela palavra e pela lei de Deus. Várias correções esse capítulo nos concede. Primeiro, nos mostra o equilíbrio muito claro entre graça e lei, e como as duas coisas andam juntas. Mostra-nos de modo muito claro um equilíbrio entre obediência externa e obediência de coração, e mostra também uma perspectiva coerente, qual a severidade do pecado e quem determina qual a punição do pecado e por que Deus trata as coisas dessa forma. Isso estrutura o texto, não é? De modo muito claro. Eu queria que você voltasse comigo, por favor, na própria estrutura do texto. Verso 22, veja a palavra de Deus, diz assim: quando errardes e não cumprirdes todos esses mandamentos, que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e daí em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância, e aí ele divide a quebra da lei em duas partes, pecado por ignorância, não é? Porque haverá expiação para esse pecado, verso 25, o sacerdote fará expiação por toda a congregação. Agora, isso é o pecado de toda a congregação. No 27, se alguma pessoa pecar por ignorância, veja, já não é mais toda a congregação, mas o indivíduo. E aí, dentro do pecado de ignorância, que significa, eu quebrei a lei de Moisés por ignorância, seja comunitário, seja individual, haverá perdão para o meu pecado, sacrifício para ele. 27 vai dizer exatamente isso. Mas no verso 30 ele diz: mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, essa é uma expressão bem interessante, não é? Atrevidamente, isto é, com a mão direita, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria, vai trazer injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do povo, pois desprezou a palavra do Senhor, veja, e violou o seu mandamento. Veja a expressão, ele desprezou a palavra do Senhor. Será eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. A sua iniquidade será sobre ela. Esse indivíduo injuriou ao Senhor, transformando a verdade dele em mentira. O pecado cometido por Israel nos capítulos 13, 14 e 16 vão ser explicados aqui no capítulo 15. O modo como Deus trata Israel e como ele vai tratar no capítulo 16 está explicado aqui no capítulo 15. O pecado atrevido terá como sacrifício o indivíduo, o próprio indivíduo. O pecado feito com a mão estendida será feito pelo próprio indivíduo. Interessante nós notarmos, irmãos, esses princípios, porque quando você inicia o capítulo 15, por favor, volte comigo para o texto. No capítulo 15, você vai ter, especialmente do verso 1 até o verso 21, o que ele chama de leis a respeito de ofertas. Isso é um aspecto importante. Primeiro, eles estão saindo de um momento gravíssimo, que o pecado deles foi manifestado de maneira tão clara, e o perdão de Deus foi manifestado de maneira poderosa. Então, sempre imagina que surge aquela questão, não é? Será que nós poderemos sacrificar a Deus ainda? Porque eles cometeram um pecado
E esse pecado revela que eles adoram ídolos, porque eles temeram os outros homens mais do que a Deus. Mas, segundo lugar, será que esse Deus aceitará o nosso sacrifício? E segundo, será que a lei de Deus vai nos governar? E o que Deus está fazendo aqui é manifestando a mesma coisa. No meio dessa gravidade, ele diz: eu recebo o vosso sacrifício. E segundo, a lei que eu entreguei a Moisés é a lei que vai guiá-los pelo deserto. Em outras palavras, aquilo que foi dito e ensinado no início, agora depois da restauração permanece. Vocês vão continuar oferecendo sacrifício e eu vou regular o modo como eles serão feitos. Porque eles serão de aroma agradável ao Senhor. Perceba que esses sacrifícios são de animais. E ele mostra muito claramente os animais que são sacrificados aqui. 3 tipos, muito claro. E todos eles terão aroma agradável ao Senhor. Vinho, farinha. Por quê? Porque ao oferecer, sobe as narinas do Senhor. E o Senhor, então, se alegra com o sacrifício. Por isso, esse sacrifício feito com animais, que não comumente se utiliza esses itens que são usados aqui, apenas remontam e apontam para o fato de que aquele sacrifício de Levítico 1-7, como foi ordenado pelo Senhor, e está válido aqui em Números capítulo 15, mas acrescenta-se o fato de que há aroma agradável ao Senhor. Isso vai chegar às narinas do Senhor e Ele aceitará o sacrifício do seu povo. Deus vai continuar recebendo o sacrifício de Israel. E esse sacrifício vai ser recebido como aroma agradável diante do Senhor. Acompanhe comigo, por favor, no verso 3 em diante do capítulo 15, ele diz: e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, e em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável, com sacrifício de gado e ovelhas. Veja, aroma agradável com sacrifício de gado e ovelha. Então, porque isso não é comum, o sacrifício para o perdão de pecado era diferente daquele do aroma agradável. Agora, vocês vão trazer as duas coisas, vocês vão unificar as duas coisas. Vocês vão oferecer sacrifício e eu vou recebê-lo de vocês. Essa é uma palavra de conforto a Israel. E vocês vão fazer assim, para cada animal, o menor animal, menos azeite, menos farinha, menos vinho. O maior animal, mais azeite, mais farinha e mais vinho. Para que fique claro que o equilíbrio está na quantidade da carne, o aroma vai ser o mesmo. O grande ponto estabelecido pelo Senhor. Mas o Senhor não apenas recebe isso, Ele recebe e a lei de Deus permanece. Veja, na sequência, a partir do verso 21, no 22 em diante. Agora, veja, eles trarão ao Senhor as suas ofertas, mas no 22 em diante, quando errardes e não cumprirdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, entenda que aqui ele não está falando das leis do sacrifício, mas das leis entregues a Moisés, isto é, as leis morais entregues a Moisés. Isso implica também no modo como eles vão sacrificar, é óbvio, mas ele está se referindo à lei entregue a Moisés, que é a lei moral, que como eles devem se conduzir. Tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés. Ora, isso me parece claro pelo fato de que o exemplo que ele cita de pecado, porque tudo está no campo do aspecto genérico, não é? Tudo está se falando hipoteticamente. E ele dá um único exemplo que toca ao chão, que é o sábado. Isto é, ele pega o 4º mandamento para mostrar que ele está se referindo ali e é diretamente à lei dos 10 mandamentos. Isto é, o Senhor está falando toda a lei de Moisés, se vocês não guardarem, vocês pecarão contra mim e vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E aí, nesse momento, ele divide o pecado em 2 partes. O pecado de ignorância, por ignorância, e o pecado atrevido, como diz o texto. Ora, esse pecado por ignorância, que vai do verso 22, irmãos, até o verso 29, não é? Esse verso
22 até o verso 29, que é o pecado feito por ignorância e como deve ser feito, não é? E que há expiação para ele. Esse pecado, quando nós pensamos, como é um pecado feito por ignorância? Não é? Primeiro, é necessário entender que esse termo ignorância ele nunca vai ser utilizado para dizer que eu não vou ser tratado como pecador porque não conheço. Porque o termo pecado por ignorância, então, mesmo sendo ignorante, eu sou pecador. E eu quebrei a lei por ignorância. Entende que a falta de conhecimento não me esquiva da punição do pecado. Esse é o primeiro aspecto. Mas o segundo aspecto importante também, não é? O que é ignorância aqui? A ignorância, entende, é a falta de conhecimento, é a falta de entendimento. Mas a ignorância necessariamente não é não conhecer a lei. Não é esse o grande ponto. A ignorância, ela está ligada diretamente a um outro aspecto. Não é? É quando eu não peco de maneira com afronta, vamos dizer, eu não peco de maneira aberta contra Deus, dizendo, Deus deseja isso, mas eu vou fazer isso. Deus requer isso, mas porque Ele requer isso, eu vou fazer isso aqui. Esse é o aspecto do pecado aberto. Esse pecado por ignorância, veja, ele é retratado em 2 lugares no Novo Testamento, que é bem interessante. Veja, se você pegar lá, por exemplo, o texto do apóstolo Paulo, lá na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 1, verso 13, veja lá, a primeira carta de Paulo a Timóteo, 1:13. Primeira carta só um segundo, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Diz assim o texto sagrado: a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Veja que coisa interessante. Perceba, blasfemar, perseguir, ser insolente, é pecado que não tem perdão. Aquele que blasfema não tem perdão. Aí Paulo blasfemou, perseguiu e foi insolente. Ele diz, porque fiz isso na minha ignorância. Ele era conhecedor da lei, ele praticava a lei, ele era fariseu dos fariseus, era da tribo de Benjamim, conhecedor de toda a lei, mas ele não tinha o entendimento que ele tem. Você percebe que é pecado por ignorância? Veja, é tão grave isso, preste atenção, num outro momento que o Novo Testamento fala sobre isso, na cruz do Calvário, quando eles estão matando Cristo. Jesus diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isto é, eles fazem isso por ignorância. Não há entendimento deles. É interessante você pensar nas palavras do apóstolo Paulo. Veja, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor. Veja, leia do verso 12 comigo. Veja a linguagem da gratidão de Paulo. Eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância da incredulidade. O apóstolo Paulo traz para si a aplicação daquilo que está sendo dito em Números 15. Se for por ignorância, há sacrifício. Se for pecado por ignorância, há perdão.
Daí você vai entender a linguagem da carta aos Hebreus, aquele que provou do Espírito, aquele que conheceu o Senhor, sim, aquele que fez isso e decaiu e negou, esse não tem mais sacrifício para arrependimento. Não há mais esperança para esse. Mas o pecado de ignorância, sim. Mas então vem a pergunta, o verso 30. O que significa, então, pecar? E a linguagem utilizada no texto, no verso 30 de Números, é pecar livremente. Não é? Pecar livremente. Pensar nesse princípio, como oposto do pecado por ignorância, nos ajuda a entender algumas coisas. Veja, a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente. Veja no verso 30, o verso 30 ele coloca aqui essa adversativa muito importante, porque ele vai fazer uma oposição direta, não só ao tipo de pecado, mas ao fato daquele pecado ter perdão. Aqui ele diz, mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, vai cometer injúria contra o Senhor. Essa pessoa será eliminada do meio do seu povo. Essa pessoa será eliminada do meio do seu povo. O que significa esse pecado atrevido? Eu já disse a vocês que é o pecado com a mão direita, como um juramento. O verso 30, ele usa essa expressão no hebraico, a mão direita. Significa dizer que eu, de modo aberto, declarado, eu confronto a autoridade de Deus. E eu coloco os meus próprios prazeres, os meus desejos, o meu olhar, o meu coração, em competição com a autoridade de Deus. Eu abertamente me oponho à autoridade de Deus e coloco em competição contra a autoridade de Deus o meu olhar e o meu coração. Isso é pecar pelo amor ao pecado, em contradição com o preceito da lei. Isso é negar a penalidade, isto é, Deus nunca nos punirá. Não é no fim do dia, não é a luta contra uma lei, é a luta contra Deus. É a luta contra Deus. Não é apenas pecar contra o conhecimento, diz Matthew Henry, mas é pecar de modo designado, de modo voluntário, contra a vontade de Deus e contra a glória de Deus. E esse pecado, então, produz três coisas muito claras. Reprova o Senhor. Esse pecado reprova o Senhor. Sabe por quê? Ele diz o seguinte, ele diz o pior que ele pode acerca de Deus. Ele diz, Deus é injusto. Deus é injusto. O pecado livre, o pecado aberto, esse pecado, como descrito num texto, ele é terrível, porque ele é pecado contra a verdade eterna. E ele diz assim, essa verdade, ela não é adequada para ser crida. Essa verdade não é para ser acreditada. Isso que foi dito não deve ser acreditado. E diz mais, o Senhor não é adequado para ser obedecido, a verdade dele não é adequada a nós, e ele não deve ser obedecido. O poder dele não deve ser temido, o juízo dele não deve ser temido, a santidade dele não deve ser temida, a verdade dele não deve ser crida.
Isso, o indivíduo, então, tendo entendimento da verdade, tendo a compreensão da verdade, chega e declara isso abertamente de coração, tendo o mínimo conhecimento do Evangelho, tendo dito um dia que creu no Senhor, esse indivíduo declaradamente se opõe à verdade e à vontade e à glória de Deus. Ele diz: a sabedoria divina é tola, a iniquidade, ela julga a justiça dos céus. Veja que malignidade é esse pecado. Mas não apenas, preste atenção, não apenas reprova o Senhor, porque no verso 30, não é? No verso 30, ela produz exatamente essa imagem, ela vai reprovar o Senhor. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, ela vai trazer injúria ao Senhor. Esse Deus não fala a verdade, mas não apenas reprova o Senhor, como no verso 31, reprova a palavra do Senhor. Veja o verso 31, pois desprezou a palavra do Senhor e violou os seus mandamentos. Entende? É uma reprovação do próprio Deus e da palavra do próprio Deus. Não há esperança nesse caso. Existem aqueles que, em muitas maneiras, não cumprem a palavra de Deus porque pecam, caem em transgressão. Mas, ao mesmo tempo, têm um alto valor, vê a Bíblia em alta conta. Existem aqueles que caem em transgressão, que fraquejam, que tropeçam, mas dizem: Senhor, a tua palavra é santa, eu não consigo praticá-la, eu tenho sido fraco. Esse não é aquele que comete esse pecado. Porque esse olha para a Escritura e diz: essa é a tua palavra, esse é o meu pecado, essa é a tua verdade, e eu não tenho andado nela. É uma confissão, mas aquele que despreza a palavra e diz: ela não deve ser obedecida, e diz: eu não tenho mínimo, não tenho nenhum valor pela palavra de Deus. Ora, irmãos, eu estou convencido que o maior problema da nossa geração é como nós olhamos para a autoridade das Escrituras, o que é a palavra de Deus, o que é a Bíblia para nós. Qual é a autoridade que ela tem sobre minha vida? Mas esses pecadores que pecam dessa forma, eles pensam assim: nós somos tão grandes, nós somos tão bons, nós somos tão sábios para sermos governados por isso aí. Ele vai colocar aquelas marcas na roupa dizendo que isso lembre você: não se guie pelo seu coração, não se guie pelo seu olhar, mas pela palavra de Deus, pelo Evangelho. O pecado que for, ele é cometido como afronta ao Senhor, não como fraqueza. O crente, ele falha e diz: ele é fraco, ele luta, ele busca, ele ama a Escritura. Esse não tem respeito pela palavra de Deus. Esse despreza a Escritura. É como pecado de rebelião, pecado de ser contumaz no pecado. É o que Deus diz por meio do profeta a Saul: o teu pecado de rebelião é como pecado de feitiçaria, e a tua dureza de coração é como idolatria.
Porque você, e diz lá o texto em 1 Samuel 15, verso 22 em diante, ele diz: porque tu rejeitaste a palavra de Deus. Porque você desprezou a palavra de Deus. A sentença que é entregue a eles, ela é terrível. Não existe sacrifício para esses. A lei não prevê um sacrifício para esse tipo de pecado. É isso que está sendo dito aqui. Não existe na lei perdão para esse tipo de pecado. Há perdão para o pecado de ignorância, há perdão para vários outros pecados, mas para esse pecado não há perdão. É como o Novo Testamento nos ensinará. Eles pecaram contra o Espírito Santo. Lembra-me das palavras de Thomas Boston comentando esse texto. Ele fala: quando você peca contra Deus, o Filho veio para morrer pelos seus pecados e perdoa os seus pecados. Quando você peca contra o Filho, o Espírito vem te convencer do pecado. Mas quando você peca contra o Espírito, ninguém poderá socorrer a tua alma. Essa é a lógica, a aplicação. Pecar contra a verdade, contra aquele que opera toda a obra em nós. Então rejeitamos o sacrifício dele de maneira declarada. Então a sua iniquidade será sobre ele. E a linguagem é interessante. Ele será sacrifício para si mesmo. Que linguagem interessante. Porque podemos dizer isso sem medo de errar, irmãos. Se Cristo não for sacrifício pelo teu pecado, você será sacrifício pelo seu próprio pecado. Se ele não for sacrifício pelo teu pecado, Jesus Cristo, você será sacrifício pelo seu próprio pecado. Porque você vai ser condenado por toda a eternidade. E aí então você tem na sequência um exemplo da quebra do sábado. Para você entender, irmãos, aqui nesse texto, como ele poderia pegar, na nossa imaginação, no nosso entendimento, poderia pegar qualquer outro exemplo, mas ele toca no chão com exemplo, o modo como tratamos com o dia do Senhor, o modo como cuidamos desse dia. Quando fazemos escolhas nesse dia para cuidarmos dos nossos interesses. Quando nesse dia nós vamos tirar o dia para passear, para assistir jogo, para sair com a família, e então nós não cuidamos das coisas de Deus. Veja, ele pega um exemplo. Poderia, na nossa imaginação fraca, pensar em tantos outros, mas ele pega a quebra do sábado e diz: esse que cometeu esse pecado será morto. Isso é para mostrar a seriedade da lei. E que nós não podemos tratar esse dia da maneira que nós queremos. Principalmente nós que conhecemos agora. Nós não podemos dizer assim: eu vou quebrar a lei de Deus, porque eu acho um absurdo esse entendimento. Veja o risco que a sua alma corre. Veja o risco que o seu coração se encontra quando você declara isso com seus lábios. Não funciona assim. E o Senhor vai perdoar o pecado do seu povo, mas o cuidado com a sua lei, ele é certo. E aí a narrativa encerra no verso 37 a 41. E aí, irmãos, nós temos a declaração do Senhor, a bela declaração do Senhor, de que tudo isso
Ele então coloca marcas no corpo, nas borlas das vestes, para que se lembrem da lei. Guarda a lei de Deus no teu coração, para não pecar contra ele. Guarda a palavra dele no teu coração, para não pecar contra ele. Como é difícil, mas o Senhor está nos ensinando aqui diretamente. Preste bem atenção, irmãos, como isso vai acontecer. A inclinação do nosso coração é seguir os nossos intentos e o que nós estamos vendo. Coloca ele na tua memória. Coloca a tua palavra no coração. Coloca a palavra de Deus no teu coração. Medita nela. Esse ensinamento não é simplesmente coloca marcas na tua roupa, porque os fariseus fizeram isso e eles eram grandes e praticantes de iniquidade, faziam o que era contrário à lei de Deus, porque não é o aspecto externo, mas é o aspecto do coração. Então, veja, coloque a palavra no coração, medita nela, decora as escrituras, pensa na palavra, ore a palavra, leia a palavra, inunde a sua alma da escritura, para que quando você olhar, você seja protegido, quando você desejar, você seja guardado. Como diz o autor, como diz Provérbios, a tua sabedoria nos guardará da mulher adúltera. Eu fico impressionado com esse texto. Isto é, ela vai falar, o jovem vai descendo a rua, e ela de casa chamando, ei, venha cá, veja, essas são as vozes que vão te chamar, esse é o chamado que vai tocar o teu coração, e aí a palavra, a sabedoria de Deus vai te guardar. Você vai ouvir a voz da sabedoria, não a voz da tola. Você vai ouvir a voz da santidade, não a voz da iniquidade. Ela vai me guardar, ela vai me proteger. Eu vou saber discernir, eu vou saber o mal, eu vou entender o mal que vem contra mim, porque a palavra no meu coração vai me fazer olhar, não com os meus olhos, porque nós não fomos salvos porque vimos com os nossos olhos. Diz o Senhor, o profeta Isaías, pregue para que eles não vejam com seus olhos, não escutem com seus ouvidos e não entendam com seu coração. Porque nós vamos ver pela lente das Escrituras. Nós vamos perceber pela lente da palavra de Deus no nosso coração. E a luta é constante, porque a nossa natureza é miserável, enganadora, pecaminosa. E nós sempre, continuamente, precisamos guardar a palavra no nosso coração. A grande maravilha, que eu deixo por último para encerrar, é que você vai perceber uma declaração do início ao fim no texto de Números 15. É que não é apenas para o judeu isso, é também para o estrangeiro. O sacrifício não é apenas para o judeu, é também para o estrangeiro. O juízo não é apenas para o judeu, mas também para o estrangeiro. Aqui já está apontando para a realidade de que essas verdades para o Antigo Testamento, elas pertencem ao povo de Deus. E quem é o povo de Deus? Todo aquele que crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o povo de Deus. Esses são os filhos de Abraão. As promessas são as mesmas. E é por isso que os nossos pecados são perdoados. Mas cuidado, irmão. Cuidado.
para que no teu coração não se encontre oposição à lei de Deus, à verdade de Deus, à palavra de Deus, tão real, que você seja condenado definitivamente por isso. Guarda o teu coração, submete o teu coração à Escritura. Torna-te amante da palavra de Deus. E assim como o salmista olha ao Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Você percebe, nós não vamos entender essa lei se o Espírito que nos salvou não iluminar nossa mente para compreendê-la. Ilumina a mente do nosso coração. John Owen tem quando ele começa a falar sobre interpretação bíblica, no livro específico do tema que ele trata, ele diz algo que me impressiona sempre. Ele diz: não existe maior arrogância num homem do que ele entrar na Escritura sem um coração em oração, sem buscar de Deus o entendimento, sem buscar do Espírito Santo a compreensão. Ele diz: não existe maior arrogância do que alguém acreditar que pode compreender tudo isso sem o Espírito de Deus. E aí vem, agora é Ele o único que pode te fazer compreender tudo isso, e amar tudo isso, e se submeter a tudo isso. Qual é exatamente o fim de tudo isso, irmãos? Para que todo o povo de Deus honre ao seu Senhor e a sua palavra. Nós somos o povo. Nós amamos ao nosso Senhor e amamos a sua palavra. Como nós temos gasto o nosso tempo, irmãos, na leitura da Escritura Sagrada? Qual o tempo que você tira por dia para ler a Bíblia? Para meditar nas Sagradas Escrituras? Se nós perguntarmos isso aqui agora, você tem a palavra de Deus em alta conta? Certamente eu teria, sem dúvida alguma, ninguém diria que certamente esses todos aqui têm a palavra de Deus em alta conta. Mas se você respondesse para você mesmo, sem ser para a igreja, o modo como você lida com a palavra no dia a dia revela o que acerca do que você acabou de dizer. O modo como você lida com a palavra dia a dia revela o que acerca do que nós acabamos de dizer. O que é que está no nosso coração? O que é que guia a nossa vida? É o nosso olhar. O nosso olhar causa danos terríveis, porque a gente começa a desejar o que a palavra de Deus não deseja e começa a temer os inimigos, porque eles são maiores do que a nossa capacidade de compreender. Se você se guia pela palavra, o teu olhar te ensina a ver pela fé, não por vistas. Você não vive por vistas, mas pela fé. Os espias olharam para a terra, temeram e voltaram. Calebe e Josué disseram: o Senhor nos conduzirá em vitória até a terra prometida. Essa é a sua promessa, nós cremos nela. Para você que está nessa manhã aqui e não tenha Jesus Cristo no seu coração, preste bem atenção nisso. Seja por ignorância, ou seja qualquer outro tipo de pecado que você possa estar vivendo, nunca você vai chegar diante de Deus dizendo: Senhor, eu não sabia que o que eu estava fazendo era pecado.
porque não haverá desculpa. Veja, até o pecado por ignorância precisa de sacrifício. E se você peca assim, você precisa de sacrifício. Você precisa compreender que é pecador e confessar ao Senhor os seus pecados. E há sacrifício pelo seu pecado. Jesus Cristo é aquele que perdoa o seu pecado. Venha a Ele, submeta-se a Ele, creia no nome dEle e seja salvo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças nós te damos, Senhor, por Tua palavra nessa manhã, crendo que esse é o Teu Evangelho, essa é a Tua vontade para o Teu povo. Aplica em nós a Tua palavra no nosso coração. Ó Deus, queremos declarar de todo o nosso coração, não apenas com os lábios, mas com todo o coração, de todo o coração, que o nosso prazer está na lei do Senhor, e na Tua lei meditamos dia e noite. Guarda-nos, ó Deus, de termos outra lente para enxergar esse mundo. Guarda-nos, Senhor, de termos outro fio para nos guiar nesse labirinto. Guarda-nos, Senhor, de termos outra mestra para nos instruir na verdade. A Tua palavra nos instruirá na verdade. Nós enxergaremos o mundo por meio dela. Nós não nos perderemos nesse lugar de perdição, porque a Tua palavra nos guiará nessa terra. E ela nos ensinará a verdade. Ensina-nos a guardá-la de todo o nosso coração. Ensina-nos a vivê-la de todo o nosso coração. Ensina-nos a ensiná-la de todo o nosso coração, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.